Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos no meu canal. Eu esqueci de me apresentar no vídeo anterior. Vieram falar isso pra mim, o vídeo já estava postado e eu acabei não me apresentando. Então agora eu estou me apresentando. Eu sou o Lucas, eu sou um dos pastores da Igreja Batista em Jardim Nova República, na cidade de Cubatão. Sou pastor auxiliar do pastor Vinícius Souza, que logo mais vai aparecer aqui no canal, alguma entrevista aí, alguma coisa, alguma participação especial, com certeza ele vai ter. Você que é da minha região, com certeza você conhece o pastor Vinícius, seja por pregações, seja por comentários aí que você escuta a respeito dele, que são sempre positivos, tá bom, Vinícius? Saiba disso. Ou, assim como eu, que o conheci sendo meu professor no seminário, Então, logo mais ele vai aparecer por aí, eu prometo. E você já viu aí que o nosso vídeo hoje vai ser a respeito das aparências, E eu acho isso especialmente importante, visto o momento que a gente vive na nossa sociedade hoje em dia. Nós vivemos num tempo onde as pessoas parecem querer mais parecer que são algo do que de fato ser. E isso não acontece só nas igrejas, isso acontece nas empresas, isso acontece nos centros universitários, acontece nos seminários também. Muitas vezes as pessoas elas têm a tendência de querer mostrar muito mais daquilo que elas verdadeiramente são. Ou de, pior ainda, parecer que são algo, parecer que têm uma intenção, que na verdade elas não têm. E o texto que eu vou usar para a gente refletir a respeito disso se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no seu capítulo 21, a partir do verso 28. Diz assim a palavra de Deus. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E esse respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse, digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Olha que interessante. Olha que loucura esse texto. É uma parábola, tá? E caso você não saiba o que é uma parábola, eu vou te explicar aqui de maneira bem didática. Eu vou tentar ser didático, Pessoal, eu não tenho muita didática, mas eu vou tentar. Até esses vídeos, eles são uma tentativa de fazer eu desenvolver melhor essa maneira de explicar as coisas de um jeito mais fácil, Isso me ajuda muito na minha igreja. E uma dessas questões aí a respeito das parábolas é que parábola é um gênero literário onde você quer transmitir uma lição contando uma história. Essa história pode ser verdadeira, na maioria das vezes não é, mas ela tem um intuito de demonstrar alguma lição no final. Sempre tem aquela moral da história. É daí que a gente aprende essa questão da moral da história. E um exemplo de parábola interessante é aquela parábola do pastorzinho. Essas vocês já, com certeza, já ouviram. Todo mundo já ouviu essa. Daquele menininho que gostava de pregar uma peça no pessoal, Ele cuidava do rebanho de ovelhas ali que tinha na cidade. E ele sempre corria para a cidade dizendo que havia um lobo. Por favor, me ajudem, o lobo. E quando as pessoas iam para ajudá-lo, não tinha lobo nenhum. E aí ele caía na gargalhada, zombava das pessoas, E isso foi se repetindo inúmeras vezes. Até que um dia, um lobo apareceu e aí ninguém acreditou no rapaz. E aí as ovelhas todas se perderam. Aí a gente ensina para as criancinhas, qual é a moral dessa história? Para de mentir, porque um dia você vai falar a verdade e ninguém vai acreditar. Da mesma forma, as parábolas aqui que Jesus conta no decorrer dos evangelhos são histórias que têm o intuito de demonstrar uma lição de moral. Uma lição que vai nos ajudar a entender aspectos do seu reino, nesse caso específico, Aspectos que falam a respeito do reino de Deus. Então, nessa primeira parábola, nessa parábola aqui que Jesus está contando, ele nos conta a história de um homem que tinha uma vinha, uma vinícola, Ele cuidava ali de vinhos, tinha o seu trabalho braçal, nessa época, com certeza. E ele tinha 2 filhos. Ele aborda o primeiro filho e fala, filho, você vai trabalhar comigo hoje? E o filho fala que, ele diz aqui, não quero, não vou. Mas depois ele muda de ideia e vai ajudar o pai. Já o segundo filho é aquele que, quando o pai chamou, ele disse, não pai, eu vou sim, é claro que eu vou, estarei com você lá, conte comigo para o que você precisar. Mas, quando chegou a hora, quando o pai precisou, ele não foi. E aí Jesus pergunta para os fariseus, a quem ele está dirigindo essa parábola, e os pergunta, quem fez a vontade do Pai? E aí os fariseus respondem, o primeiro, E Jesus disse, bom, as prostitutas e os publicanos estão indo para o céu primeiro que vocês. Olha só, o que Jesus está demonstrando nesse texto é que os fariseus, eles representam esse segundo filho.
Os religiosos em geral, né? Aqui os fariseus, mas a gente consegue aplicar para a nossa realidade mostrando os religiosos, que agem da mesma forma que os fariseus. Os religiosos são aquelas pessoas que têm essa preocupação de vou fingir que estou agradando a Deus, eu vou dizer o que o pastor quer ouvir, eu vou dizer o que o meu irmão quer ouvir, eu vou fingir que estou sempre disposto, eu vou em todas as programações da igreja, eu vou em todos os eventos, eu vou tirar foto de tudo o que acontecer, vou sair com a câmera fotografando todas as atividades dominicais que eu tenho na igreja, tudo. Mas internamente, mas no momento em que de fato ele precisa demonstrar o seu cristianismo, ele não tem. Ele não passa de uma grande farsa, uma grande mentira. Só que diferente desse pai aqui do texto, o nosso pai, Deus, ele sabe quando a gente está mentindo. Ele sabe quando a gente de fato está disposto a servi-lo e quando a gente está só brincando. Esse texto, ele fala muito diretamente para os fariseus, porque Jesus fala, né, que as prostitutas e os publicanos estão entrando no reino de Deus, né, no reino dos céus, antes deles. Por quê? Por que ele usa esses dois exemplos? Os publicanos nada mais eram que judeus que coletavam impostos para os romanos. Nessa época, a terra ali de Israel, Judá, estava sendo dominada pelos romanos. E os publicanos eram pessoas ali da própria região que coletavam impostos e pagavam as taxas para os romanos. Mas esses homens, muitas vezes, enriqueciam horrores. Ficavam muito ricos com esse emprego. O que levantava muitas possibilidades e muitas suspeitas de que havia ali um enriquecimento ilícito por parte deles. Provavelmente eles tiravam uma parte ali dessa arrecadação e enriqueciam com isso. Mateus, que é o autor desse evangelho, era um publicano também, né? Que passou então a caminhar com Cristo, né? Muito interessante isso. E as prostitutas, né, que são mal vistas pela sociedade até hoje, né? Tem essa questão toda da pureza e tudo mais. Então, eram grupos sociais que eram muito mal vistos pelos fariseus da época. Eram muito mal vistos pela sociedade na qual Jesus estava inserida. Mas Jesus está dizendo para esses fariseus que mesmo essas pessoas estão entrando no reino antes dos fariseus. Por que Jesus diz isso? Porque mesmo os publicanos e as prostitutas, eles estão se arrependendo da sua vida pregressa e estão, de fato, entendendo a mensagem do Salvador. E é isso que acontece. Muitas vezes nós podemos estar enganando a nós mesmos. Quando nós dizemos aí que somos cristãos, que nós vivemos uma vida ilibada, que a nossa postura é irrepreensível, que nós lemos a Bíblia todo dia, oramos todo dia, a gente fala isso. Nós demonstramos uma santidade através das nossas ações, através da nossa fala, mas isso não é a realidade. Nós fazemos isso de maneira fria, de maneira calculada, para que as pessoas percebam e tentem achar, ou de alguma forma achem, que nós somos cristãos de verdade. Mas o que de fato determina isso é quando você faz a vontade do Pai. Quando você é aquele primeiro filho. As prostitutas e os publicanos representam esse primeiro filho justamente porque esse primeiro filho, no primeiro momento, ele não queria. Ele disse para o pai que não ia fazer parte daquele trabalho. Mas depois ele repensou e foi. Assim como foram as prostitutas e os publicanos durante o ministério de Jesus. Numa primeira chamada, talvez houve uma certa frieza. Mas quando pararam para pensar, não, eu vou. Já os fariseus não tiveram essa postura. Os fariseus aqui até chamam Jesus de mestre, senhor, rabi, mas eles não tiveram seu coração transformado. E a gente sabe já, olhando para o finalzinho do Evangelho de Mateus, lá pelo capítulo 26, 27, né, que os fariseus fizeram parte do grande complô ali para matar Jesus. Então, percebam. E a pergunta que eu quero deixar para você, a reflexão que eu quero que a gente faça aí baseado nesse texto é: qual desses filhos você é? Quando você diz e bate no peito que você é filho de Deus, qual desses filhos que você é? Você é aquele filho que finge querer agradar o pai, mas na verdade não está preocupado com isso? Ou você é aquele filho que às vezes não sente aquela vontade, mas depois você repensa e não, eu vou fazer a vontade do pai, mesmo que essa vontade seja contra mim? Que nós sejamos sempre assim. Que a nossa busca seja em ser esse primeiro filho. Esse filho que quer genuinamente agradar o pai. Esse filho que tem a disciplina de, mesmo às vezes indisposto, não, eu vou ajudar meu pai. Mesmo que no primeiro momento eu não tenha tido aquela vontade, aquela motivação, mas eu vou ter a disciplina de ajudar meu pai. Diz aí, pessoal, o que vocês acharam dessa mensagem? O que vocês acharam desse vídeo?
vai dar um like, curte, compartilha, faz essa coisa toda e me diz aí. Talvez amanhã tenha mais vídeo, isso vai depender do que vocês me disserem aí, tá bom? A gente tá com uma meta aí de bater 100 inscritos. Não sei se já chegou nesse vídeo aqui, a partir desse vídeo, não sei se já tem 100 inscritos, mas se não tiver, me ajuda. Se inscreve, curte, compartilha, faz a coisa toda, tá bom? Que Deus abençoe você e amanhã tem mais vídeo, provavelmente.